E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu vou analisar uma placa-mãe para processadores Intel Core de 12ª e 13ª geração que tem preço e aparência de placa-mãe de entrada, mas com algumas características que a tornam uma opção melhor. A ASRock B660M HDV. Então, vem comigo! A ASRock B660M HDV é uma placa-mãe socket LGA 1700 voltada para processadores Intel Core de 12ª e 13ª geração. A característica única dela é que, em termos de aparência e até mesmo de preço, ela é uma placa-mãe de entrada, mas que utiliza o chipset intermediário, o B660. Com isso, ela é superior em vários quesitos à maior parte das placas-mãe da mesma faixa de preço. Logo, a sua relação custo-benefício é excelente. Em outras palavras, ela parece uma daquelas placas-mãe bem básicas que usa o chipset H610, mas traz um chipset superior e algumas vantagens por isso. Aqui nessa tabela eu trago as principais diferenças entre os principais chipsets para essa plataforma. Note que há duas séries de chipsets compatíveis com a 12ª e 13ª geração, a série 600 com o H610, B660 e Z690 e a série 700 com o B760 e o Z790. Não existe, pelo menos até agora, um chipset mais básico da série 700, que seria um H710. Talvez até ele venha a existir, talvez não, ainda não sabemos. Então, o B660 tem algumas vantagens sobre o H610, como a possibilidade de overclock de memória, a presença de pistas PCI Express 4.0 controladas pelo chipset, a possibilidade de ter 4 slots de memória, o suporte a RAID e o número de portas USB de alta velocidade. Mas será que o B660 não é muito defasado em comparação com seu irmão mais novo, o B760? Se a gente olhar para essas especificações, a única diferença entre eles é o número de pistas PCI Express 4.0, que são 6 no B660 e 10 no B760. Então faz bastante sentido utilizar uma placa-mãe baseada no B660 em vez de uma baseada no H610, já que temos acesso a maior velocidade de memória e a slots M.2 com suporte a PCI Express 4.0, o que não existe no chipset mais básico. E vale a pena repetir caso você não saiba, essa linha de processadores suporta tanto memórias DDR4 quanto DDR5, dependendo da placa-mãe. A B660M HDV usa memórias DDR4. Então vamos dar uma olhadinha na ASRock B660M HDV. Essa é a caixa que segue o padrão das placas de baixo custo da ASRock. O kit de acessórios é super básico, com apenas o manual, DVD de drivers, como se alguém ainda usasse isso, né? 2 cabos SATA, espelho traseiro e os parafusos para os slots M.2. Essa é a visão geral da ASRock B660M HDV. O tamanho dela é padrão Micro ATX, medindo 244 por 201 mm. Uma coisa que chama a atenção é que ela não traz dissipadores de calor, o que é bem comum nas placas-mãe de entrada. A placa-mãe tem apenas 2 slots para módulos de memória DDR4, suportando até 64 GB de até 5066 MHz em 2 canais. A compatibilidade com memória é bem curiosa, já que ela suporta apenas 2 módulos, o que é típico de uma placa-mãe de entrada, mas suporta memórias de velocidade acima do padrão de 3200 MHz, o que é uma coisa que a gente não vê nas placas mais baratas. Agora vamos analisar os slots de expansão. A placa-mãe tem um slot PCI Express X16. Esse slot é controlado pelo processador e usa o padrão PCI Express 4.0 X16. Ainda há 2 slots PCI Express 3.0 X1 controlados pelo chipset. É interessante que esses slots são abertos na extremidade, o que permite que você instale placas com um conector maior, como X4 ou até mesmo X16. Ainda há um slot M.2 para placas Wi-Fi tamanho 2230, o que é bem interessante. A placa-mãe traz 2 slots M.2 para SSDs. O primeiro é controlado pelo processador e suporta SSDs PCI Express 4.0 X4 até tamanho 2280. O segundo é controlado pelo chipset e suporta SSDs padrão SATA ou PCI Express 3.0 X4 até o tamanho 2280. Nenhum desses slots M.2 vem com dissipador de calor.
O fato dela vir com um slot para SSDs PCI Express 4.0 é um diferencial da B660M HDV em comparação com as placas mais básicas, baseadas no H610. Eu dei uma pesquisada e não encontrei nenhuma placa-mãe baseada no H610 que suporte SSDs desse padrão de alto desempenho. Em teoria, isso poderia ser possível utilizando as pistas PCI Express controladas pelo processador. Se você conhece alguma placa-mãe com essa característica, deixa aí nos comentários. As portas SATA 600 são 4, com suporte a RAID e ficam na beirada da placa-mãe. Duas delas são rotacionadas em 90 graus. Agora vamos falar das portas USB. No painel traseiro são duas portas USB 2.0, três portas USB 3.2 Gen 1 tipo A e uma porta USB 3.2 Gen 1 tipo C. Nos conectores da placa-mãe, temos três portas USB 2.0 em dois conectores e duas portas USB 3.2 Gen 1 em um conector. Não há conector para a porta tipo C. A configuração das portas da ASRock B660M HDV é condizente com uma placa-mãe de entrada mesmo. A boa notícia é a presença de uma porta tipo C, mas infelizmente nenhuma porta é padrão USB 3.2 Gen 2, que suporta 1 GB por segundo, muito menos Gen 2X2, que suporta 2 GB por segundo. Isso é realmente uma pena, porque o chipset B660 tem suporte a esses padrões mais rápidos de portas USB. Além disso, a quantidade de portas USB da placa-mãe é pequena. O áudio é padrão 7.1, gerado por um codec Realtek ALC897. Que é de nível intermediário. Os conectores de áudio analógico são 3 e não há nenhuma saída SPDIF óptica, ou seja, é um circuito de áudio intermediário que não se destaca, mas também não compromete. A ASRock B660M HDV traz uma porta de rede padrão Gigabit, controlada por um chip Intel i219V. Tá ótimo por uma placa-mãe de baixo custo. Dando uma olhada no painel traseiro, além das conexões USB de rede de áudio que eu já mostrei, há 3 saídas de vídeo: DisplayPort, HDMI e VGA. Ainda vemos uma porta PS2 para mouse ou teclado. A placa tem 4 conectores para ventoinhas ou bomba d'água, todos de 4 pinos. Não há nenhum tipo de iluminação e nem nenhum conector para LEDs RGB. Infelizmente você vai perder alguns FPS por causa disso. Ela traz uma porta serial, que é útil para conexão com alguns hardwares mais antigos. O regulador de tensão principal é de 6+1 fases, tipo digital, sem dissipadores de calor. Ele usa um controlador Rictec RT3628AE e cada fase usa um MOSFET Sinopower SM4508NH de 48 A e 2 MOSFETs Sinopower SN4373NA de 70 A. Os capacitores são sólidos e as bobinas são de ferrite. É um regulador de tensão de boa qualidade, mas que está longe de ser topo de linha. Com isso, essa placa-mãe suporta bem os processadores com TDP até 65 watts, mas segundo o próprio fabricante, os processadores com TDP de 125 watts, ou seja, aqueles que têm final com a letra K, podem ter o desempenho limitado por conta do regulador de tensão. Como eu falei desde o início, a ASRock B660M HDV tem cara de placa-mãe básica, preço de placa-mãe básica, porém usa um chipset intermediário e por isso traz algumas vantagens em cima das placas-mãe mais básicas. Primeiro, falando das limitações que aproximam essa placa-mãe dos modelos de entrada, temos o fato dela só ter 2 slots para memória, não trazer nenhuma porta USB nem de 1 GB por segundo e nem de 2 GB por segundo e ter um circuito regulador de tensão super básico. Assim, se você precisa de uma porta USB de alta velocidade ou então vai utilizar um processador Core da linha K, é melhor esquecer essa placa-mãe. Porém, ela se aproxima das placas-mãe intermediária por trazer suporte a memórias de alta velocidade, ter uma porta USB tipo C e trazer 2 slots M.2 para SSD, sendo que um deles é compatível com SSDs PCI Express 4.0 de alto desempenho. Se ela tivesse na faixa de preço das placas-mãe intermediária, tipo R$1.000 ou mais, com certeza ela não valeria a pena. Só que o preço dela é excelente. No dia em que eu gravo esse vídeo, eu encontrei ela à venda por cerca de R$650, que é praticamente o mesmo preço que estão custando a maior parte das placas-mãe baseadas no H610. Com isso, a ASRock B660M HDV é uma excelente opção para quem está montando um PC de baixo custo, baseado em
em um processador Intel Core de 12ª ou 13ª geração. Ela é uma ótima placa, por exemplo, para utilizar com o Core i5 12400. Então é isso, pessoal, obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar seu like se você gostou do vídeo, ou seu dislike se não gostou, e se inscreva no canal. Eu tenho visto que a maior parte das pessoas que assistem os vídeos não está inscrito no canal, e você me ajuda muito se inscrever. Valeu!